Olá, eu sou Diego Schilla e esse é o Crítica de Ponta, programa produzido pelos alunos do terceiro ano de jornalismo da UEPG. O livro História do Skate em Ponta Grossa apresenta personagens que marcaram a cena da atividade esportiva. Confira na crítica de Janaína Cassol. O livro Histórias do Skate em Ponta Grossa é uma obra em quadrinhos de autoria da jornalista e skatista Érica Fernanda. Como o próprio nome diz, a obra conta a história do skate, como surgiram os primeiros skatistas e as pistas em Ponta Grossa. No total, o livro conta com relatos de 28 personagens que contextualizam desde a criação da primeira pista de skate nos anos 1980, como se deu a popularização do skate na cidade e como está atualmente a prática esportiva. A obra é dinâmica, rápida e estimulante, pois para quem não está inserido no mundo dos skates, ela instiga o leitor a imaginar cenas descritas nas páginas do livro. No entanto, para um leigo no assunto, algumas descrições são mais difíceis de imaginar. Como a própria autora lembra no texto, que é difícil explicar o que a gente sabe visualmente. Mas isso acaba despertando curiosidade para o leitor buscar imagens e vídeos que mostram as manobras citadas no livro. As fontes, ilustrações, imagens e até o vocabulário possuem o estilo característico do street, marca registrada dos skatistas, o que deixa o livro agradável visualmente e colabora para o aprofundamento do leitor nesse estilo de vida. A obra não conta apenas com as ilustrações em quadrinhos, ela também possui imagens de arquivos e registros documentais, deixando completa. O livro será lançado na segunda quinzena de setembro, custando R$ 30. Para adquirir, basta entrar em contato com a autora através das redes sociais @cliqueerica ou adquirir o e-book através do site da editora Casa Flutuante. Exposição no Ponto Azul, realizada na Semana do Patrimônio Cultural, busca fazer referências visuais sobre a história da cidade através de fotografias e plantas arquitetônicas. Amanda Martins traz os detalhes. Um passeio cultural pelos arquivos de PG. A exposição Registros da Cidade de Ponta Grossa, Corpo e Alma, traz referências visuais sobre a história do município através de fotografias de grandes construções. As imagens são do ateliê Foto Bianchi e do acervo da Casa da Memória do Paraná. No conjunto de fotografias e plantas de casarões antigos apresentados na exposição, é possível notar que a representação da cidade está integrada a um espaço de convivência social, onde ao andar pelas galerias pode-se viajar no tempo, conhecendo imóveis históricos que foram de grande importância no passado, como o Clube de Poloneses e o Centro de Cultura. A exposição transmite uma sensação de curiosidade e de nostalgia, mesmo que para aqueles que não eram nascidos quando os retratos foram feitos. O sentimento de pertencimento fica cada vez mais evidente quando se identifica quais lugares são representados, o que nos reforça a importância de arquivos de memória afetiva regional. A importância da exposição na Semana do Patrimônio Cultural, comemorada no mês de agosto, é justamente resgatar imagens de arquivos da cidade, no momento onde a preservação da cultura material do município está cada vez mais se perdendo com a falta de políticas públicas para a conservação histórica, que são o corpo e a alma dos quase 200 anos de Ponta Grossa. Redes de cafeterias to go são uma opção para quem tem pressa, porém o valor cobrado assusta apaixonados por café. Acompanhe o comentário de Tamires Limurs. O café é parte das rotinas dos brasileiros e talvez no mundo. Desde um café puro pela manhã ou um café com leite durante a tarde, o ato de tomar um cafezinho é mais do que satisfazer um desejo ou matar a fome. O café é símbolo de união, conversa e relacionamentos. Entretanto, como a correria do dia a dia acelera a vida, as cafeterias to go encontram aí um nicho de mercado. Com pouco ou quase nenhum espaço para se sentar, um único funcionário, autoatendimento através de tablets e uma promessa de um café de qualidade e rápido, as cafeterias de rede ocupam a paisagem urbana de uma forma curiosa. O The Coffee, por exemplo, é apenas uma portinha entre os prédios, capaz de não ser notado por aqueles que estão com pressa. Já o Mais Um Café possui de uma a duas mesas para os clientes que querem aproveitar os pedidos ali mesmo. Porém, mesmo com as vantagens de um café para levar, a qualidade e os preços deixam a desejar. Com valores que variam de R$ 4,60 de cafés mais básicos até R$ 13,00 da linha gourmet, os preços se comparam a cafeterias tradicionais, só que sem o ambiente e as produções que valem o preço.
Já os cafés gelados possuem uma consistência de muita água e gelo para pouco café. Os alimentos que são vendidos como acompanhamentos são o preço padrão de lanchonetes e cafeterias. No entanto, infelizmente, o gosto deixa a desejar. Pão de queijo murcho, cookie duro e bolo sem sabor completaram a experiência nada agradável do consumidor. Por fim, as cafeterias to go são uma opção para quem tem pressa e precisa de uma bebida rápida, na média, e não tem problema em pagar mais do que vale. Já para aqueles que querem um café de qualidade, manter o tradicional expresso pode ser uma boa pedida. Acabou. É isso? É isso. Mídia Regional de Ponta Grossa pauta animais domésticos em suas Soft News. Confira a análise de Maria Luísa Pontalti. No jornalismo, as notícias podem ser consideradas hard news, de grande atualidade e impacto, ou soft news, que são notícias mais leves. Comumente, ambas aparecem em jornais impressos ou telejornais, fazendo com que o ritmo informativo seja equilibrado, sem pesar tanto para um lado ou para outro. Quando se fala em jornalismo regional, em contraste com as hard news apresentadas, as soft news com maior frequência são pautadas nos animais domésticos. O Meio-Dia Paraná, edição de Ponta Grossa, é um dos principais produtos do telejornalismo da região. Em um período de 3 semanas, entre os dias 19 de julho e 5 de agosto, 4 matérias sobre animais domésticos fizeram parte da grade do jornal. A maioria delas ocupou em média 4 minutos da grade, enquanto uma delas teve 10 minutos de duração, por se tratar de uma situação de maior impacto: o furto de um papagaio de estimação após a apreensão do IAT em Ponta Grossa. Cada uma das matérias apresenta um gancho jornalístico, com relevância e valor de noticiabilidade, como inusitado ou comovente, sendo compreensível a posição na grade do jornal. Nos dias em que as matérias foram ao ar, o público utilizou o espaço disponível para participar do jornal e comentar sobre os próprios animais domésticos. Assim, a emissora registra mais interação do público com o veículo de comunicação, garantindo um maior consumo da programação por parte deles. Nos jornais impressos e online da região, a situação se repete. No mesmo período de 3 semanas, 6 matérias sobre animais domésticos foram publicadas no site do DC+, e divulgadas no Facebook do veículo. De longe, são as que mais geraram interação dos leitores. Em uma delas, sobre uma pincher ter sido encontrada após quase uma semana desaparecida, mais de 12 mil pessoas reagiram à publicação, além de comentarem 321 vezes. Ao comparar com matérias da editoria de política, por exemplo, que receberam pouquíssima interação, é evidente que o público prefere consumir algo mais tranquilo. Já cansados dos altos e baixos da realidade pontagrossense, o povo parece gostar de se comover com histórias sobre animais domésticos, talvez mais que com pautas sobre problemas sociais que afetam a maioria dos moradores. Prefeitura de Ponta Grossa regulamenta horários para treinos em ginásios públicos e prejudica atléticas universitárias. A crítica de Carlos Solek. Com a aproximação dos Jogos Interatléticas, o Joia, muitos cursos universitários começam a procurar locais disponíveis para realizar os treinos para os acadêmicos conseguirem se preparar e participar das diversas modalidades da competição. Porém, muitas atléticas enfrentam dificuldades com a falta de espaços e horários incompatíveis. Esse problema se deve à regulamentação de horários e dias dos usos de quadras e ginásios públicos para treinos, como a Arena Multiuso e o Ginásio Oscar Pereira, gerado pela normatização definida pela Prefeitura de Ponta Grossa em julho desse ano. Atualmente, os espaços estão liberados para uso às terças e quintas-feiras, em 3 horários, das 8 às 9 da noite, das 9 às 10 e das 10 às 11. A situação provoca reclamações entre entidades e estudantes ouvidos pela reportagem do Crítica de Ponta, principalmente por conta dos horários tardios delimitados pela Prefeitura, o que impossibilita muitas vezes a ida aos treinos, tanto pelo deslocamento até o espaço quanto pela segurança. São 18 associações atléticas que têm direito ao uso dos ginásios para treino, o que, com 2 dias disponíveis na semana, limita o treinamento para uma vez ao mês, prejudicando a preparação para os jogos anuais. Há de se entender que é preciso que o Executivo Municipal tenha um controle sobre os espaços e os disponibilize para outros grupos, que também precisam utilizá-los. Mas é nítida a falta de cuidados da Prefeitura com as atléticas, que muitas vezes não têm onde treinar, o que dificulta
e causa desigualdades entre as equipes, prejudicando o próprio Joia, que cada vez mais ganha importância no cenário esportivo municipal. Documentário Borel, uma escola restaurativa, enfatiza a importância do diálogo em ambiente escolar. Lilian Magalhães traz o comentário. Lançado em 2020, o documentário Borel, uma escola restaurativa, conta a história do processo de implementação da prática da justiça restaurativa no Colégio Estadual Professor João Ricardo von Borel do Vernay, localizado no bairro Varanas. A produção, direção e edição do longa são de responsabilidade de Ângelo Rocha, que a partir do incentivo do Programa Municipal de Incentivo Fiscal à Cultura, fez o registro e destaca os efeitos das rodas de conversa restaurativas em produto audiovisual. O documentário traz vozes plurais entre os depoimentos, desde atuais estudantes até diretores e professores que participaram dos espaços onde a prática foi implementada a partir de 2014. É interessante observar que personagens do documentário, em que a trajetória no Borel registra mais tempo, reconhecem os efeitos positivos da justiça restaurativa no colégio, de forma honesta, com erros de administração e coordenação anteriores ao procedimento. Focado na parte estética visual entre um conjunto de depoimentos em formato de entrevista, a peça não trouxe elementos de trilha sonora ou efeitos visuais, pois não se faz necessário. A atmosfera esperançosa sobre conscientização da importância de diálogo nos ambientes de educação, principalmente quando os espaços são compostos por pessoas jovens, onde a inserção social pode ser complicada, se faz completa pela variedade de personagens que, em consenso, identificam melhorias no ambiente do colégio. É possível perceber a destreza do diretor e roteirista na produção estética e narrativa do documentário, e apesar da duração de quase 60 minutos, não se torna maçante. A produção pode ser conferida gratuitamente na plataforma de streaming Foca Play, site produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Músicas do grupo Terra Vermelha homenageiam municípios e o estado do Paraná. A avaliação do repórter Vinícius Sampaio. O Grupo Terra Vermelha é uma equipe artística paranaense que compõe músicas em homenagem ao estado e às cidades do Paraná desde 2015. O grupo é composto por Beto Capeleto, Paulo César Oliveira, Júlio César de Lima e Rogério Sais. Pelo reconhecimento do trabalho, as obras são publicadas até mesmo pelas prefeituras dos municípios, como foi o caso de Francisco Beltrão, homenageado pelo grupo em dezembro de 2021. As músicas destacam referências culturais e o orgulho do paranaense, valorizando as suas características. Também com o objetivo de preservar as raízes do estado, as obras são produzidas em diferentes variações de gênero, como sertanejo caipira, sons regionais e, em alguns casos, com influência do nativismo dos festivais do sul do país, o que torna as canções marcadas pelo regionalismo, ficando mais próximas do público do interior do estado. Um detalhe interessante das músicas é a paixão que as letras transmitem. Existe a busca do amor na infinidade do interior paranaense, a valorização da beleza do povo, das terras e dos frutos cultivados nos municípios. A valorização das raízes é uma forte característica do trabalho do grupo. Mesmo com diversas músicas publicadas desde o início do trabalho, o Grupo Terra Vermelha referencia praticamente todas as 399 cidades do estado do Paraná em letras musicais. As músicas de homenagem a cada município estão mais voltadas às cidades do oeste, sudoeste e norte do estado, com exceção da região metropolitana de Curitiba. Em breve e com uma canção pronta, o grupo promete homenagear as mulheres do Campos Gerais do Paraná. Você acompanhou aqui o Crítica de Ponta, programa produzido pelos estudantes de jornalismo da UEPG. Para conferir as produções anteriores, acesse www.periodico.sites.uepg.br. Agradecemos a sua audiência.